Olá, gente, tudo bem? Como vai? Bom dia. Estou gravando mais um vídeo aí para o canal. Esse vídeo é apenas para nós dialogar, bater um papo, para nós desabafar e esses vídeos, esse canal, né, que eu faço, são vários vídeos e variedades. Tem uns que eu gravo aí falando as mensagens, lendo a palavra de Deus, deixando Deus falar. Tem outros que eu gravo imitando, né, fazendo dublagem. Outros que eu falo, conforme Deus me tocar e permitir, eu tô gravando os vídeos aí, mostrando algum passeio, algum dia a dia. Né? Aquilo que Deus tocar, eu irei gravar aí, que é um canal de variedades, acontecimentos, novidades. E aqueles vídeos que eu mando pequenos, eu não mando para afrontar ninguém, para humilhar ninguém, nem para maltratar o coração nem a vida de ninguém. Se não for para me ajudar as pessoas, né? Se não for para edificar, eu nem faço, porque eu quero ser usada por Deus para ajudar. Só que tem uns vídeos de dublagem que eu gosto de mandar, que eu acho engraçado, e aí eu sinto de colocar e coloco, mas não para afetar ninguém, né? Isso vale para quem, de maneira como e de que maneira a pessoa vai receber. Porque tudo nessa vida, há situações, cada caso é um caso. E a pessoa, tudo nessa vida vai como a pessoa tá para que maneira a pessoa está enxergando, está olhando, né? E está recebendo. E tem uns que é só uma brincadeira, né? Só dublagem. Tem outros que é só mesmo para interagir, né? Para ouvir, né? Tem muito a falar. Sei que não para machucar ninguém, né? Espero que você assista esses vídeos com amor, com carinho. Você sentir de Deus, você manda um like, compartilhe, né? Compartilhe aí, se inscreva, comente, dê sua opinião, dê ideias aí. E hoje eu estou gravando e sempre também gravo de novidades, né? Quando o Senhor Jesus me presenteou com alguma novidade. Se eu sentir de Deus as novidades, se Deus permitir que eu grave, né? E eu sentir de Deus, eu mostro as novidades aí para vocês. E tá aqui mais um vídeo para o canal, né? Vai ter um vídeo para o canal. E que Deus possa lhe abençoar grandemente, entrar com providência aí na sua vida, na sua casa, na sua família, onde você está precisando do milagre da parte do Senhor Jesus, que Deus venha se fazer presente e lhe dê a sua resposta, o seu milagre, em nome de Jesus, amém? Eu sempre falei que quando eu sentisse de Deus, eu iria entrar aí com um vídeo, e hoje eu queria bater um papo com os irmãos assim, falando de situações que tem até uma vez, tem vídeo que eu gravo que eu digo assim, ó, situações que aconteceram comigo, né? Como também situações que eu já presenciei com outras pessoas, exemplos, testemunhos, né? Fatos que eu presenciei em algum lugar. Irmãos, amigos, eu quero dizer, amados, que eu não sou perfeita, né? Perfeito é o Deus que eu creio, confio, acredito, que eu busco, que eu louvo, glorifico e dependo dele, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou uma pessoa que eu já tenho passado por muitas lutas na minha vida, por muita dificuldade.
Já passei por depressão, já passei por ansiedade, já passei por algumas enfermidades, já passei por fome, que eu não vou negar. Já dormi no relento, já fui rejeitada pela minha própria, por um bom tempo, né? Creio eu que ter sido permissão de Deus por algum motivo, né? Pela minha própria mãe, pelos meus irmãos. Não que eles quisessem, mas porque estava havendo uma discordância ali de opiniões, de pensamentos. Porque quando eu vivia praticando coisas mundanas, pecado, sujeira, né? Falo sujeira assim, não que eu tenha roubado, matado, não. Longe disso. Coisas que Deus não se agradava, né? E quando eu vivia praticando certas coisas que eu não conhecia a palavra de Deus, eu achava que conhecia, né? Porque eu era católica, eu era uma católica, eu vivia, acordava muito cedo pela manhã, eu ia para as missas, né? E lá eu participei de catecismo, participei de primeira comunhão, tudo assim, católico, eu fui, eu participei, eu já na época lá, né, passado, né, mas passa vídeo testemunho, deixa gravado aqui. Eu já participei de, até eu esqueci o nome, coroações, né, que tinha uma senhora que ela era muito assim, beata da igreja católica, e ela chamava os grupos para casa dela para a gente ensaiar uns hinos, né, achando que eram os louvores que era para cantar nessa coroação, né? E aí a gente fazia aquelas reuniões, algum dia sim, um dia não, era coisa de sábado, não lembro. Eu era muito nova. E eu passei vários anos fazendo, né? Porque uma vizinha minha era muito católica e ela levava as filhas dela e eu era amiga, assim, colega de uma das meninas dela. E eu ia. E ali ela, ela ensinava a gente a rezar, né, as orações dos católicos. Depois ela exigiu pra gente que a gente aprendesse a orar o terço e eu não sabia. E aí eu conversando com a minha mãe conseguiu uma pessoa que na época a minha mãe também não conhecia a palavra de Jesus. E ela conversou com essa senhora, que essa senhora já faleceu, e ela pagou essa senhora para essa senhora me ensinar as rezas católicas, né? Que deu o livrinho que ali eu aprendi, né? E aprendi a rezar todo o rosário, todo o terço. E ali eu entrei no catecismo e fui ali participar dos catecismos, até fazer a primeira comunhão, me crismei e participei de muitas coisas na igreja católica e fiz essa coroação. Tinha um tempo de fazer, a gente ia fazer também procissão, era oração, tipo oração nas casas com aquelas velhinhas dentro do bichinho, lá que eu não sei, não fala mais, esqueci faz tempo. E a gente ia para as casas com a imagem, fazia. Depois de tudo isso eu, né, no caso, eu me vestia de anjinho para essa coroação. Aí cada ano era
uma veste diferente, fantasia, né? Diferente, que eu não sei falar o nome, né? Vestia de anjinho, depois de fé, esperança, caridade. Cada fé, esperança e caridade era uma roupa, né? Era uma cor. Eu lembro que, se eu não me engano, a fé era branco, a esperança era verde, a caridade, se eu não me engano, era azul, era vermelho. Não estou lembrada direito. Sei que eu já me fantasiei de anjinho rosa, anjinho azul, anjinho branco. E depois me colocaram para colocar um texto na mão da imagem. E lá no final de muitos anos que eu fui, né, praticando, comparecendo a esses grupos, a essas orações, me fantasiaram como se eu fosse uma noiva, de noiva, e eu fiquei lá no último degrau, como se fosse uma escada, um altar, né? Com uma imagem enorme, gigantesca, com uma coroa linda, mais ou menos parecida com esta coroa aqui. Só que ela era uma coroa toda brilhosa, com um brilho como se fosse de diamante. E ali eu pegava aquela coroa, né? Colocava o microfone aqui e eu cantava ali os hinos e coroava a imagem, dizendo ele ser santo, as santas, né? E participei de muitas coisas. Eu me sentia muito católica, né, na época. Tudo eu estava ali dentro. Só que cada tempo que eu ia praticando, né? Eu não sei o que acontecia, eu me envolvia com as coisas de Deus, mas não tinha uma separação das coisas de Deus para as coisas do mundo. E eu, na época, quando eu não conhecia Jesus, a palavra de Deus, eu ia muito para a igreja, mas só que teve um determinado momento que eu ia para os bailes funk, saía amarrar as amigas para as festas, para as praias. É como se a gente vivesse em cima do muro. Uma hora a gente estava de um lado, outra hora a gente estava do outro. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, né? Eu não conhecia Jesus, não conhecia muitas coisas da Deus. Eu participava de catecismo, conheci, porque lá no catolicismo, né, ensina os mandamentos, né? Mas não sei o que faltava, né? Creio que tenha sido a presença de Deus. E eu sempre procurei fazer o que é certo, o correto. E me esforçava demais, mas chegou um determinado momento que eu parei um pouco de ir para a igreja católica, porque eu não estava vendo mudança, não estava vendo nada, e comecei a estudar, comecei a fazer amizade, tinha ficado no mundo. Comecei na época a beber, né? Aí para as festas. Comecei muito nova a namorar. Conheci um rapaz na época, né, que eu achava que era amor, né, mas hoje eu sei que não era. Conheci essa pessoa, era praticamente uma doente por ele. Só existia ele como se ele fosse meu Deus, meu tudo, né? E eu comecei a ficar, na época, eu era muito rebelde para minha mãe. Minha mãe me dava muitos conselhos. E na época eu era tão séria de um jeito, tão iludida, né? Apaixonada. E chegou um determinado momento que eu fui muito rebelde. Aí eu sofri muito. Muito, porque
eu não queria dar ouvido à minha mãe. E a minha mãe estava querendo o que era melhor para mim. Eu só fui passar a dar ouvido novamente à minha mãe quando eu comecei a ver que ela realmente ela estava certa. Porque eu já tinha sofrido demais. Aí essa pessoa não me considerava, ficava comigo e ficava com outras pessoas. Não me considerava, achando que ele era uma pessoa que ele ia ser praticamente somente meu, que a gente ia noivar, ia casar. Só que não foi dessa forma, né? Quando eu fui descobrir, as coisas já estavam era pior. Existia várias, não só eu, mas como outras. Eu passei por poucas e boas, que se for contar vai ser muitos vídeos, né? Então, eu resolvi ficar só no meu canto, comecei a trabalhar, estudar, comecei a dar ouvido mais à minha mãe. E aí eu comecei a trabalhar como babá e comecei a ajudar a minha mãe, depois fui trabalhar numa fábrica de castanha, depois trabalhei numa lojinha de calçado, avulso, comecei depois a vender produtos de revista. Eu sei que eu já fiz muitas coisas. Eu vendia calcinha, vendia sutiã, lingerie. De cada coisa eu já me esforcei em fazer. Tudo que a direção que Deus me dava, que alguém chegava, faz isso que dá certo. Sempre eu procurei me esforçar em ajudar minha mãe a ter o pão de cada dia. Porque quando eu estava sem dar ouvido a ela sofria muito, porque praticamente era minha mãe, abaixo de Deus, era minha mãe e eu. Né? A minha mãe era uma mulher que ela era muito sofrida, ela ficou com meu pai abandonou ela grávida e depois ela conheceu uma pessoa que enganou ela. Né? Ela conheceu uma pessoa que enganou ela, depois, passado o tempo, conheceu outra também que enganou ela. Da primeira pessoa ela teve uma filha, da outra ela teve 4 filhos, 3 filhos. Eu sei que foi muito duro para minha mãe. Ela era analfabeta, não tinha profissão, trabalhava em casa de família, lavava roupa para fora e adoeceu, ficava mais deitada e enferma do que em pé para lutar e batalhar. Trabalhava em casa de família, era muito humilhada porque pegava uma lata de mucilão, uma lata de leite, muitas vezes repartia o almoço dela para poder, no intervalo que ela terminasse as coisas, ela correr lá para deixar almoço para nós, que eu ficava em casa trancada, mais 2 irmãos na época. Ela me ensinou a subir num banquinho para poder conseguir fazer um arroz. Imagine um arroz só a papa, né? Às vezes com muito sal ou com pouco, ou queimado, ou papa, mas eu me esforcei e sempre eu queria ajudar ela, né? Eu praticamente, eu tive infância, mas ao mesmo tempo não tive o suficiente, né? Eu passei muitas coisas que no decorrer do tempo aí, né, se Deus permitiu, eu contaria aí. E eu tenho me esforçado muito, porque minha mãe ficava às vezes com as crises dela deitada no fundo de uma rede, e quem tinha que lutar, batalhar para conseguir o pão
quando ela estava sem alguém para ajudar, era eu. E eu cansei, como já foi falado aí no vídeo, eu ia pedir nas casas, ia para as feiras, quando tinha feira, juntar as coisas que caía, ou às vezes pedia. E quando eu tinha dinheiro eu ia vender essas coisas que eu falei, ou verdura, e assim eu fiz muitas coisas para nunca deixar faltar alguma ajuda para minha mãe ou até o alimento para os meus irmãos. A única que lembra um tempo que passou por muitas coisas era só minha mãe, eu e meu irmão, que ele já faleceu. Sempre a minha mãe falava assim, que só quem sabia o que ela tinha passado era eu, né? Eu sei que foi coisas passadas que a gente não deve trazer mais à tona, mas é uma história, a história da gente. Um dia já vai ter que ser contado, né, para testemunho e glória de Deus. E eu sempre procurei resposta em tudo isso. E eu já tive muitas respostas, mas ainda espero por outras respostas, né? Eu sei que muitas coisas também pode ter sido culpa do ser humano, né? Ou de mim mesmo, de rebeldia, ou teimosia, ou sei lá o que, mas quero deixar registrado aí para que vocês possam assistir agora, ou talvez um dia, não sei se vocês vão gostar aqui, mas que sirva aí de testemunho, sirva aí de alerta, que alguém possa ver que não aconteceu só com você. Cada um tem uma história, cada um tem uma coisa para carregar, cada um passa por muitas situações. Nós temos sempre que ver, né, que Deus ele sempre diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por mais que a gente saiba da palavra de Deus e tudo, o ser humano ele ainda é fragilizado em muitas coisas. Mas é por isso que nós temos que buscar a Deus, porque Ele é o único Deus que nos consola, é o único Deus que nos dá força, que transforma, que muda, é o único Deus que nos dá a direção, a resposta, que nos dá o veredito, né, de toda a situação, a cura, o consolo, a salvação, a proteção, o livramento. Nos dá a oportunidade para que nós possamos mudar, para que nós possamos ter uma vida melhor. Hoje eu senti de Deus de gravar esses vídeos para vocês, para que vocês possam assistir aí. Porque às vezes a gente assiste tanta coisa, a gente não sabe nada que se passa na vida da pessoa que já se passou, né? E às vezes a gente tem as opiniões da gente, e a gente, ou as ideias da gente, ou pensa alguma coisa que a gente não sabe de nada, né? Mas eu tinha que gravar um vídeo para o canal e deixar para vocês. E que me veio, né? A direção que me veio foi esse, contar algo sobre o que eu já tenho passado, sobre a minha vida. Eu sei que muitos vão assistir para corear, para apontar, para zombar, para criticar, porque existem os positivos, né? E existem os negativos. E eu espero que os positivos assistam com carinho, que Deus possa, através desse vídeo, falar com você. Ou que se vai dizer que você veio dizer assim, a vida tem sido difícil, mas não foi só para mim, a irmã que veio passou, né? Então, não se entristeça, porque todo mundo tem sua história, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo passou pelas suas barreiras, esses obstáculos, pelo sofrimento, como eu já passei e ainda passo. Você sabe que a vida de um crente, o pessoal pensa que é só bonança, só vitória, só bênção. O Deus que eu creio, Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz, Ele nos ajuda a nós caminhar. Mas Ele nunca prometeu
que se eu fosse aceitar ele, eu só ia ter vitória, só ia ter bonança. Eu ia só ter regalia. Não. Ele já havia falado na palavra dele, no mundo sofrereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vós também irá vencer. E diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, Deus também que é Deus Todo-Poderoso, Ele passou por apontamento, por zombaria, por aflições, Ele passou, foi moído, foi cuspido, foi humilhado, foi criticado, chamaram Ele de endemoniado. Quem dera eu e você que crê, confia, acredita e busca Deus. Aí, às vezes, a gente vê assim uma pessoa ter Jesus, sorrir, ficar para cima, e você diz, tá tudo bem, tá? Porque nós aprendemos que com Jesus nós vencemos. Apesar de nós passar por situações, subir essa escada de degraus bons e degraus difíceis, mas nós sabemos em quem nós cremos, esperamos e confiamos e acreditamos no amanhã que vai ser bem melhor. Mesmo que não seja, nós sabemos em quem nós podemos confiar, clamar, gritar por socorro e uma hora Ele vai nos responder e nos livrar, nos consolar, nos dar fé, nos dar direção, força, para que nós possamos continuar a nossa jornada. Porque o caminho é estreito, o caminho não é largo. O caminho largo é o mundo, né? As coisas do mundo. Que às vezes as pessoas buscam a Deus, né? Dentro da igreja, aí diz assim, eu estou sofrendo tanto na igreja, eu estou louvando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou evangelizando, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Tudo para Deus, eu estou obediente, eu sou fiel a Deus e eu estou passando por tanta opressão, estou tão sofrida, estou passando tanta coisa, talvez se eu estivesse lá fora eu não estaria sofrendo. Aí você não está pagando o preço da salvação. Porque Jesus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É a palavra de Deus que fala. Então, tem gente que fica dentro da igreja buscando a Deus, aí passa as provas em casa, passa as provas no outros cantos e elas não querem passar. Ela quer viver todo o tempo sorrindo para cima, alegre, contente. E o inimigo mostra um castelo bem enfeitado para ela, que quando tu tá na igreja tu tá sofrendo, mas tu vem pro mundo, tu vai ver só de alegria. É, pode ser, acontece, a pessoa se afasta, vai lá pro mundo, fica sorrindo, salteando, se achando, tudo. Mas só que ela não sabe como é que tá a vida espiritual dela. Ela não sabe como é que tá o ministério dela. Ela não sabe, porque só quem sabe é Deus como é que tá. E quem está buscando ali Deus está vendo a situação. Enquanto ele ou ela está achando que está arrasando, que está bem, que isso, aquilo, outro, Deus é que sabe. O inimigo está fazendo a festa. E a gente que está buscando, a gente tem que pagar o preço. Ah, mas Jesus já pagou o preço por todos nós. Pagou. Mas ele disse o quê? Ele já deixou o sacrifício de exemplo. Quando ele disse assim, ó, sede semelhante a mim. Né? Ele já disse, ó, eu sacrifiquei, eu passei um bocado de coisa. Sou Deus, passei por isso. Quem dera eu e você, temos que passar também por algumas situações da permissão de Deus, para que nós possamos andar pelo caminho estreito, caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. Então, eu sei que tem situações na nossa vida que a pessoa se sente oprimida, se sente angustiada. E esses momentos, nós temos que colocar o nosso joelho no chão, temos que desabafar com Deus, temos que clamar a Deus, temos que buscar a Deus, temos que chamar a atenção de Deus para nossas vidas. Você pensa que eu também não passo por prova, por dificuldade? Às vezes a pessoa vê assim, aí diz a vida dela é uma bênção. Ou senão a vida dela, a minha vida, eu tô bem, ela está sofrendo.
Ah, ela está dormindo, ela está cega, não sei o quê. A pessoa não sabe de nada, sabe nem o que está falando. Para mim dizer algo da sua vida, ou você dizer algo da minha vida, você teria que conhecer a minha história como Deus conhece. Eu teria que conhecer a tua história. Só que eu digo aquilo que Deus manda eu falar para que você possa se alertar e ver que não é de qualquer maneira que você vai para o céu. Não é de qualquer jeito. Tem que haver uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Tem que haver uma diferença do que serve e do que não serve. Porque Jesus disse que vai ter uma rede. Ele vai escolher os bons e vai escolher os ruins. Ele vai escolher os bons e os ruins ele vai rejeitar. E nós temos que ser cientes disso. Ser ciente disso. Hoje em dia todo mundo vai para o inferno. E sabe aquilo outro? Tem gente que fala do que não sabe. Não lê a palavra, não entende a palavra. E às vezes lê, mas dá suas opiniões. Mas não é do jeito da nossa opinião. É do jeito de Jesus. É da maneira do Senhor Jesus. Por que que ele sempre diz na palavra dele? Eu já falei aqui sobre o Salmo 1, que ele diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se há uma diferença, então por que que Deus diz? Se não há diferença, se todo mundo vai para o inferno, então por que que Jesus diz assim? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está dizendo, ó, bem-aventurado é o homem que anda no conselho do Senhor. E ele não anda no conselho dos ímpios, então ele é chamado de bem-aventurado. Quando ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje em dia, a pessoa sai de perto do justo e vai se misturar com os iníquos, com os pecadores. E Jesus não fala, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí ele diz assim, onde tem o seu prazer e aonde é que o nosso prazer tem que estar em quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua elementos de dia e de noite. O nosso prazer não tem que estar em vaidade, nas coisas mundanas, na nossa carne, no nosso corpo, nas práticas mundanas, não. Nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, na presença de Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Prazer hoje em dia de muita gente está